Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana, aqui no canal Arqueologia e Pré-História, e em parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Você já ouviu falar sobre o Ardipithecus ramidus? Ou quem sabe sobre o Ardipithecus cadaba? Bom, o meu nome é Gabriel Rocha e eu quero convidar você para entender um pouco mais sobre esses nomes difíceis e sobre alguns dos mais antigos membros da nossa linhagem. Hoje a gente vai conversar um pouco então sobre alguns dos mais antigos hominíneos que a gente conhece. São aqueles pertencentes ao gênero Ardipithecus. O gênero Ardipithecus, ele compreende então duas espécies separadas, o Ardipithecus ramidus e o Ardipithecus cadaba. O termo Ardipithecus vem do Afar, da língua Afar da Etiópia, e onde Ardi significa algo como chão, solo, e Pithecus vem do grego, né, e significa macaco. Então, remetendo à ideia de um ancestral bem próximo da base da nossa árvore evolutiva. Enquanto isso, os termos que vão estar diferenciando as espécies, como Cadaba e o Ramidus, também vêm do Afar. Então, Cadaba significa algo como ancestral basal da família, e Ramid, de Ramidus, significa raiz. Então, em ambos os casos, remetendo à antiguidade muito grande dessas duas espécies. Então, começando agora por ordem de descobrimento, a gente tem o Ardipithecus ramidus. O Ardipithecus ramidus foi descrito em 1994 pelo Tim White e a sua equipe. O Ardipithecus ramidus, ele viveu por volta de 4,4 milhões de anos na região ali do leste africano. Ele foi descrito, né, com base em 17 fósseis lá em 1994, e hoje a gente tem vários outros materiais. Por exemplo, se a gente for pensar na última espécie que a gente analisou, né, o Orrorin tuguenensis aqui na série, o Orrorin não tem um crânio. Já o Ardipithecus ramidus, ele possui um crânio até bastante preservado. Isso nos permite fazer algumas inferências, por exemplo, o tamanho do cérebro, que nessa espécie deveria variar ali em torno de 300, 350 centímetros cúbicos, menor do que o de um chimpanzé, se a gente for pensar. E como é que a gente sabe, então, que essa espécie realmente faz parte da nossa linhagem e não de qualquer outro grande primata africano, como um gorila ou um chimpanzé? Essa resposta para essa pergunta, né, ela está ali também, em partes, no crânio. Por exemplo, a gente pode pensar na posição do foramen magnum, que a gente fala bastante aqui na série, né? O lugar onde encaixa a coluna no crânio. O foramen magnum nessa espécie ele está bem na base do crânio, o que indica a bipedia, indica a locomoção por meio das duas pernas. Só que a gente pode pensar em outras características também. Por exemplo, o tamanho mais reduzido dos caninos, que nessa espécie já estava reduzido, e essa é uma marca, né, um traço bastante característico da nossa linhagem. O Ardipithecus cadaba, agora, viveu por volta de 5,8 e 5,2 milhões de anos, também no leste africano. Ele foi descrito em 2002 pelo professor Johannes Haile-Selassie. Diferente, então, do Ardipithecus ramidus, essa distinção em nível de espécie, ela se dá principalmente pela morfologia dos dentes, que foram analisados, e também, se a gente for analisar, né, a distância temporal entre as duas. Para o caso do Ardipithecus cadaba, a gente não tem tantos materiais. Então, o nosso conhecimento sobre essa espécie, ele é um tanto mais restrito. E por isso a gente vai focar um pouco mais no Ardipithecus ramidus. E aí, dentre os elementos que a gente tem do Ardipithecus ramidus, existe o esqueleto de Ardi, que tem um lugar muito especial, né, na pesquisa paleoantropológica. A Ardi foi uma fêmea de Ardipithecus ramidus, que viveu por volta de 4,4 milhões de anos atrás. E ela tinha por volta de 1,20 m e 50 kg, em média, né? Com base em algumas estimativas feitas pelos pesquisadores. Então, como a gente discutiu lá no episódio 8 da nossa série, a bipedia, né, é um traço muito característico, é uma característica fundamental na nossa linhagem. E quando a gente analisa o esqueleto de Ardi, a gente vai ver que ela tem vários traços, né, indicando um comportamento bípede. Só que, curiosamente, ela tem traços também
de um indivíduo com comportamentos arbóreos. Por exemplo, alguns ossos do pé que indicam que essa espécie tinha a capacidade de gerar propulsão enquanto caminhava. E também para citar algumas características, né, alguns marcadores do estilo de vida arborícola de Ard, a gente tem, por exemplo, a proporção dos membros, né? A Ard tinha os braços muito compridos e as pernas bem mais curtas. E essa é uma configuração corporal que a gente vê muito nos grandes símios africanos, ou no grande símio asiático como o orangotango, mas nos grandes símios africanos como os chimpanzés, os bonobos e os gorilas. A gente vê também em Ard que ela tinha as mãos, os ossos das mãos e dos dedos mais compridos e mais curvados. E também uma característica muito interessante que é a presença de um hálux, ou seja, o dedão do pé, em oposição aos demais dedos do pé, da mesma maneira que a gente tem na nossa mão e da mesma maneira que um chimpanzé tem nos seus pés. Então, todos esses traços que eu citei, eles são extremamente úteis para escalar árvores. E também, muito em parte por eles, né, que nós, humanos, somos tão terríveis nessa função. Então, hoje, a gente imagina esses hominíneos mais antigos tendo uma maneira especial de bipedalismo, aquilo que a gente vai chamar de uma bipedia habitual. E esse fato, ele nos mostra, né, ele nos traz a ideia de que essa característica, a bipedia, ela se desenvolveu de maneira muito mais gradual e muito mais complexa do que a gente imaginava anteriormente. Mas a questão, então, dentro desse debate da bipedia, é que não há um consenso entre os pesquisadores sobre se o Ardipithecus realmente seria bípede. Isso por causa de algumas características da pelve, né? A pelve está muito fragmentada, então, como eu disse, esses estudos tiveram que ser feitos com base em reconstruções e também na forma geral dos pés, né? Se a gente analisar o formato geral deles, a gente vai ver que eles se assemelham ainda muito mais a um pé de um chimpanzé do que ao pé de um ser humano. Então, por isso, ainda tem muitos pesquisadores que questionam o status de bípede do Ardipithecus e, questionando esse status, eles questionam automaticamente a presença desse gênero na nossa linhagem. Um outro tópico muito interessante da gente estar analisando, né, nessa espécie e que o fato dele ter uma grande quantidade de material para a gente analisar permite olhar para esses tópicos também, tem relação com as diferenças no tamanho corporal entre machos e fêmeas. Então, analisando ali a morfologia, o tamanho dos dentes, especialmente do canino, e também fazendo algumas estimativas, né, de tamanho corporal, os pesquisadores chegaram à conclusão de que não existia uma diferença tão grande. Então, machos e fêmeas, na verdade, teriam um tamanho corporal bastante parecidos, e refletindo, né, um baixo grau de dimorfismo sexual. Um paradigma também que foi radicalmente alterado com o estudo dessa espécie tem relação ao lugar onde elas viviam. Então, originalmente, né, antigamente, a gente costumava pensar que a característica da bipedia, o fato de andarmos sobre duas pernas, teria se desenvolvido em ambientes de savana. Essa história evolutiva teria se dado em ambientes de savana, porque você tem um ambiente mais aberto, onde as árvores estão mais espaçadas, você tem uma vegetação mais arbustiva. Então, esses hominíneos teriam que passar mais tempo no chão, né, e isso teria levado ao desenvolvimento da bipedia. Só que quando a gente analisa o paleoambiente onde a Ard estava incluída, a gente vê que a história que isso conta é um pouco diferente, porque as análises de fósseis de plantas e de outros animais, e também se a gente olhar algumas análises químicas, vai mostrar que, na verdade, esses hominíneos estavam vivendo em ambientes de floresta, ambientes fechados, de mata mais densa, uma cobertura vegetal mais densa. E isso modificou a nossa visão, porque toda a nossa ideia do desenvolvimento da bipedia estava baseado na ideia do ambiente de savana, um ambiente mais aberto. E agora a gente vê que, na verdade, esses hominíneos mais antigos estavam vivendo dentro de florestas. E isso levanta várias questões. Por exemplo, qual que foi a pressão evolutiva, né, que levou o surgimento da bipedia mesmo dentro de um ambiente mais florestado, mais fechado? E para ser bem sincero, a gente ainda não tem uma resposta muito convincente a essa pergunta.
Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo da série Evolução Humana, aqui no canal Arqueologia e Pré-História, e uma parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, e mais pra frente a gente vai estar fazendo um vídeo só respondendo as perguntas que ficarem. Até lá! E aí, pessoal, estão gostando da nossa série de evolução humana? A gente está chegando nesse episódio no final da primeira temporada. Nessa primeira temporada a gente foi introduzido ao mundo da evolução humana e falamos até sobre os prováveis mais antigos hominíneos, ou seja, as espécies que mais provavelmente são aquelas mais antigas da nossa linhagem, da linhagem dos humanos. E a partir da segunda temporada, que começa em fevereiro, a gente vai falar sobre o gênero que deu origem ao gênero Homo, ao gênero dos humanos. A gente vai falar dos Australopithecus. Se você está assistindo a nossa série no canal da USP, lembre-se que os vídeos também saem primeiro lá no canal Arqueologia e Pré-História, que é o canal que produz essa série. E a nossa série também está sendo exibida na TVT, todas as quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Acompanhe a gente lá.